Bom dia, gente. Sejam bem-vindos ao nosso grupo de estudo do livro CTR, Terapia Cognitiva Orientada para a Recuperação de Transtornos Mentais Desafiadores. Hoje, nosso último encontro, nosso encontro de número 10, vou estar explicando nele a respeito do certificado, então assista com calma, assista com atenção, para você conseguir entender tudo direitinho, porque eu não vou ficar repetindo aquilo que eu estou falando aqui. Eu não vou ficar repetindo lá no grupo, tá bom? Então, assistam com calma. Vamos iniciar aqui no capítulo, né? A gente vai falar o capítulo 14 e o capítulo 15. E lembrando, gente, que esse grupo está finalizando. Finalizamos quinta-feira a Mente Vencendo o Humor. E nós vamos falar, a partir de fevereiro, sobre esse livro. É a versão atualizada, o meu já está lá dentro, na outra sala. Então, é porque eu tenho que a sala de estudo, minha mesa aqui é pequena, não cabe tudo aqui. Então, a gente vai falar sobre esse livro, Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, mas é a versão da 6ª edição, tá bom, gente? Tudo aqui é conforme o DSM-5, mas nós vamos fazer conforme o DSM-5-TR, que é o livro novo. Já compartilhei lá no grupo, acho que no grupo do CTR eu ainda não compartilhei, né? Vou compartilhar com vocês depois o link, porque quem quiser, desejar fazer parte do grupo de estudo, sinta-se à vontade, seja nosso convidado para fazer parte, tá? E aqui, como daqui também, vai ter o certificado gratuito, só que vocês têm que prestar atenção nas regras, né? Eu sempre compartilho aqui grande, e dou um tempo para as palavras-chave e eu vou fazer isso de maneira natural. Vou falar, vocês vão saber sim que é a palavra-chave, vou deixar bem claro, mas vou fazer um pouco diferente do que eu faço aqui, tá bom? Mas vai continuar o mesmo objetivo. No final do estudo vai ter certificado, vai ter as perguntas, vai ter os questionários. E é isso, gente. Participem, né? Dê o feedback, inscreve no canal, porque aí vocês vão receber notificações, vai sair em breve aí os novos estudos sobre emoções, vou finalizar ele, já tinha iniciado, e aí nós vamos finalizar o grupo sobre emoções, os estudos. Vai ter vários outros estudos aí dentro da psicologia, dentro da TCC, e quando vocês inscrevem no canal e ativam o sininho, vocês ficam sabendo em primeira mão sobre o conteúdo, e o YouTube entende que é relevante, né? Como eu já falei nos outros grupos, meu objetivo aqui não é vender curso, meu objetivo não é vender supervisão, embora eu tenha o meu trabalho com isso, não é o meu objetivo, tanto que em momento algum eu falei sobre isso aqui, e não estou vendendo com esse grupo, tá? Então, se você quiser participar do grupo, se está no WhatsApp ou no Telegram, pode mandar mensagem, se não, no Instagram tá aqui embaixo, vocês podem entrar em contato, e aí eu adiciono vocês lá no grupo, para o novo grupo de estudo, tá bom, gente? Então, vamos entrar aqui falando sobre terapia de grupo com a CTR. Semana passada, falei sobre o grupo falei sobre a terceira parte, nós iniciamos, falei do atendimento individual e do atendimento hospitalar, e aqui nós estamos falando sobre a terapia em grupo com a CTR. No capítulo 15, a gente vai falar sobre a família. E, como eu disse semana passada, e eu vou repetir, a estrutura da CTR, ela é exatamente a mesma, independente do lugar que você está trabalhando, independente do desafio que a pessoa apresenta. O que vai modificar são as crenças, o indivíduo, né? O indivíduo que tem certo desafio, ele vai apresentar crenças diferentes, de acordo com o desafio, mesmo que sejam indivíduos com alucinação, cada um, porque o ser humano ele é único, independente do diagnóstico que ele apresentar. Então, a gente vai trabalhar sempre com o ser humano por trás do diagnóstico. Esse é o objetivo da CTR, tá bom? Então, como que a gente vai fazer terapia de grupo com CTR? E aí eu vou contar aqui, vou ler como eu faço, e a gente vai explicando. O grupo na clínica está se reunindo há 2 meses. O grupo, gente, ele pode ser em diversos lugares, tá? Nesse dia em particular, Daniel entra especialmente cansado e menciona a facilitadora que nem mesmo sabe como conseguiu vir. Quando as outras pessoas chegam, todas elas parecem notar que Daniel realmente não está em um bom dia. Ele não responde quando lhe pergunta o que está errado, embora ele pareça estar cochichando bem baixinho. A facilitadora pergunta aos outros sobre seu nível de energia e vários concordam que não está muito alto. Perguntam às pessoas como estão o nível de energia delas. Então,
A facilitadora convida a Érica, outro membro do grupo, para ajudar a liderar um exercício leve de alongamento, que eles já faziam algumas semanas antes, para ver se consegue aumentar a energia do grupo. A facilitadora pergunta a Daniel: devemos ouvir uma música lenta ou mais animada durante o alongamento? E Daniel diz: animada. Outro indivíduo liga o rádio em uma estação que toca música pop. E Érica coordena o alongamento. Gente, isso são os papéis, tá? Que eu falei na semana passada. Quando a gente fala de dar papel ao indivíduo, é isso aqui, ó. Um escolhe a música, o outro liga a música e o outro faz os exercícios, ó. Outro indivíduo liga o rádio em uma estação que toca pop. Érica coordena o alongamento. Algumas pessoas, incluindo Daniel, eu movi a tela e perdi onde está o texto. Incluindo Daniel, iniciam os movimentos em suas cadeiras, enquanto outros ficam de pé. A facilitadora começa a perguntar a diferentes pessoas se ela tem algum alongamento que gostaria de mostrar ao grupo. Quando ela pergunta a Daniel, ele se ergue e ensina um alongamento de pernas. O grupo continua assim por cerca de 5 minutos. Quando está fazendo o encerramento, a facilitadora nota que todos parecem ter bem mais energia, que Daniel está sorrindo, enquanto agradece a Érica por fazê-los entrar em ação. A facilitadora volta a perguntar a todos sobre a energia e eles concordam que está melhor. Eles concordam que valeu a pena ter feito o exercício e todos concordam que agora se sentem mais prontos para continuar com a sessão em grupo. A terapia de grupo e o processo de grupo são veículos poderosos para a mudança. E, gente, essas terapias de grupo podem ser feitas no seu consultório particular, pode ser feita no ambiente hospitalar, pode ser feita numa unidade, numa UBS, no posto de saúde, e pode ser feita em diversos lugares, tá bom? Desde que você tenha um grupo ali para tratar, e a gente vai falar como a gente vai fazer isso, né? Vamos com calma. Os grupos, eles apresentam oportunidades para conexão, pertencimento, solução de problemas, tomada de ação na direção dos objetivos e novas experiências que empoderam e inspiram o movimento da direção das aspirações. Então, lembrem, a gente quer aqui sempre adaptar o modo, né, acessar o modo adaptativo e energizar, e a gente vai trabalhar com as aspirações, independente de ser individual ou em grupo, de ser na clínica ou no hospital. O objetivo, ele é sempre o mesmo, a estrutura da CTR, ela é sempre a mesma. E independente de qual profissional está usando, né? Se você é um psicólogo e aplica CTR, a CTR é assim. Se você é um psiquiatra e aplica a CTR, ela é do mesmo jeito. Se você é um assistente social, um enfermeiro e aplica a CTR, ela é exatamente a mesma, ela não muda. Você pode usar a abordagem da terapia cognitiva orientada para a recuperação para criar grupos. Você também pode incluí-las em grupos que já existentes em que você é o facilitador. Há uma progressão natural em que você pode esperar ver no curso da terapia. Não existe um número determinado de sessão para cada fase, de modo que você pode ser flexível quando as necessidades dos membros do grupo se tornam evidentes. Algumas vezes você vai avançar gradualmente ao longo de cada fase, mas em outras precisará reenergizar, reavaliar as aspirações para abordar novos desafios. Então, eu posso gastar 2, 3, 4, 5, 10 sessões para acessar e energizar, para criar conexão ali no modo adaptativo. Posso criar mais. Alguns grupos, como a gente sabe, falei a respeito do hospital semana passada, às vezes tem uma rotatividade muito grande e as pessoas não permanecem nele por muito tempo. Porém, a gente continua fazendo todo o trabalho e todas as fases do grupo do mesmo modo, tá? E aí vocês vão entender também, porque vai falar sobre essa rotatividade aqui no grupo. Primeira fase é acesso e energização, porque a gente precisa criar conexão com aquelas pessoas e acessar o modo adaptativo. Tá? Não é porque é um grupo ou porque é individual, eu não vou acessar o modo adaptativo. Em qualquer circunstância, irei acessar o modo adaptativo daquela pessoa. Para começar, você deverá acolher os indivíduos no grupo, construir conexão entre os membros, encontrar um ponto comum e desenvolver uma identidade do grupo. Essa construção de coesão também envolve estabelecer expectativa de que as sessões do grupo são mais ativas e construirão energia. Na sua essência, CTR de grupo é uma oportunidade para os participantes adquirirem um sentimento de pertencimento e ação intencional junto. Você será mais efetivo tendo conversas que ativem o modo adaptativo. A gente começou a falar disso no capítulo 3. A primeira parte do livro, gente, é a essência, a base da CTR. Segunda parte
é os desafios que nós vamos enfrentar. E a terceira parte, que é essa que nós estamos, é a ação, como nós vamos agir. Uma discussão energizada sobre os interesses pode ser como escolher a melhor pizza, sabores favoritos, ouvir música junto ou fazer exercícios. São experiências de conexão que os membros do grupo podem não experimentar rotineiramente na sua vida cotidiana. Você também pode propor jogos, como tentar manter um balão no ar, jogar um bingo de atividades, falei disso no capítulo passado, qual a música, entre qualquer outro tipo de atividade, para criar energia e trabalho em equipe. Gente, a gente sempre pode jogar para o grupo também, perguntar para o grupo o que eles desejam fazer. E é uma excelente escolha, uma excelente oportunidade. Pedir ajuda a eles. Lembrem que a gente falou sobre pedir conselhos. A gente consegue achar eles no modo adaptativo quando eles se sentem pertencentes de algo. Independente de qualquer coisa, nós precisamos de criar conexão. Tendo ou não um diagnóstico, a gente quer se conectar a alguém, a gente precisa se conectar a algo, a gente tem a necessidade de fazer parte de alguma coisa, tá? Em alguma coisa. Não importa o que é, a gente tem essa necessidade. Eu quero fazer faculdade, eu quero estudar, eu preciso fazer parte de algo, eu preciso de ser aceito. Isso é uma necessidade básica do ser humano, e eu falei disso semana passada. Uma missão, ela é unificadora e pode servir como um breve lembrete porque todos estão ali. A fim de adotar a abordagem mais interativa para desenvolver uma missão, o facilitador pode colocar em um quadro ou em uma folha de papel palavras e figuras empoderadoras e orientadas para a resiliência e convidar os indivíduos a indicarem ou escreverem aquelas palavras que tenham significado para eles. Então, a gente vai criar. Por que a gente criou esse grupo? Então, qual é o objetivo? Vamos criar uma missão para este grupo? Qual é a nossa missão aqui? Então, aqui ele dá um exemplo: sair e permanecer fora, suavizando a trajetória para a recuperação. Outro pode ser grupo de empoderamento, levando para as ruas e partindo para a ação. São nomes grupos, tá? São nomes de grupos grandes, não precisa ser esses tamanhos, você pode só fazer um grupo de empoderamento. Né, um grupo para treinar para quando a gente receber alta. Não precisa ser nomes tão elaborados, embora ao fazer isso com eles, eles vão elaborar nomes excelentes. Às vezes a gente pode ficar um pouquinho como eu vou fazer, não vou fazer, mas a gente não precisa preocupar, porque não somos nós que vamos fazer sozinho, é nós e eles, nós e os indivíduos. Agora, você deve identificar, evocar e desenvolver as aspirações dos membros dos grupos. Então, eu acessei, energizei, e agora eu vou desenvolver. Compartilhe e discuta as aspirações e os seus significados. Então, lembrem sempre dessa pergunta. O que seria bom em relação a eles? O que seria bom para o grupo? Ou o que há de bom por trás disso que você quer? Como a gente está trabalhando um grupo, a gente vai procurar o significado, a essência daquilo que ele quer. E então, chame a atenção para os significados compartilhados subjacentes a aspirações de todos. Então, significado compartilhado para a maioria do grupo. Não é o que a pessoa quer em si, mas o significado por trás daquela aspiração dele. Descobrimos repetidas vezes que os indivíduos podem ter sonhos diferentes para o futuro, mas que existem temas que são semelhantes. Por exemplo, uma pessoa pode querer trabalhar e outra pode querer ser voluntário. Duas coisas completamente diferentes. Mas o significado para ambas é um senso de propósito ou um desejo de ser útil aos outros. Né? Uma pessoa pode querer falar que quer fazer medicina porque quer salvar vidas. Outro quer salvar vidas, mas quer trabalhar também com animais. Então, o significado, às vezes, pode ser o mesmo, independente de áreas completamente diferentes. Repetindo, que eu já falei várias vezes, nós não vamos julgar as aspirações. Então, mas ele quer fazer medicina, não tem lógica. Tem sim, tem lógica ele querer fazer, e ele pode estudar, ele pode alcançar para isso. E é esse o nosso trabalho, fazer com que ele corra atrás. Não é prometer que ele vá passar na medicina. Eu não sei se ele vai passar, eu não sei se ele vai conseguir estudar. Ele consegue. Eu não sei se ele vai estudar. Claro que tem todas as dificuldades. Para a gente, se quiser fazer medicina, não é simples. Então, a gente vai mostrar a realidade que é possível, mas que demanda esforço. Agora, se a pessoa quer ser o líder supremo, como eu já falei várias vezes, eu não vou também desencorajar e falar que ela não pode ser o líder supremo, mas eu vou buscar, do mesmo modo que eu vou buscar o que está por trás dela querer medicina.
que significa para você se tornar o líder supremo? O que você vai poder fazer quando você se tornar? E aí, quando ele me falar o que ele vai poder fazer, o que significa, aí isso aí é o significado da aspiração que a gente vai trabalhar com essa pessoa, tá? Você pode passar várias sessões identificando e elaborando o maior número possível de objetivos ao longo do prazo dos membros. Você identifica e enriquece as aspirações do mesmo modo que a gente aprendeu no capítulo 4. No entanto, para o grupo, você deve trazer os indivíduos para a conversa, mesmo aqueles que não têm a própria aspiração. Por exemplo, o Joãozinho quer ajudar pessoas. Já o Pedro, ele não quer ajudar pessoas. O objetivo dele é completamente diferente. O objetivo dele é adquirir bens materiais. Que seja, são dois objetivos diferentes. Mas eu posso colocar o Pedro e o João, um para ajudar o outro. E, ok, é isso que eu preciso fazer no grupo. Um ajudar o outro, independente de qualquer coisa, porque a gente vai criando conexão entre eles. E a gente precisa, primeira fase da CTR, criar conexão com essas pessoas. Que ele coloca, ó, por exemplo, quando uma pessoa identifica uma aspiração, você primeiro pergunta qual seria a melhor parte dessa aspiração. Depois você pode perguntar ao grupo, o que vocês acham? Mais alguém quer isso também? Quais são as outras coisas boas a respeito disso? Os membros do grupo também podem ajudar a enriquecer. Que outros detalhes vocês querem saber sobre a aspiração dele? Então, um vai incentivando e ajudando o outro. Trabalhar em grupo, gente, dentro aqui da CTR, ela é muito rica, é muito rico, porque consegue enriquecer, consegue fortalecer, energizar, desenvolver os sonhos do outro e energizar o modo adaptativo muito mais, tá bom? Porque eles estão atrás de conexão. Infelizmente, o desafio afasta eles disso porque eles querem se proteger. Então, acabam que eles envolvem muito no desafio. Porém, se a gente conseguir trabalhar, se você conseguir manter o foco, você consegue acessar o modo adaptativo deles e dentro do grupo criar essa conexão forte. Convidar as pessoas a refletir sobre a aspiração dos outros pode ser inspirador. As pessoas que têm formas diferentes, que de outra forma tiveram dificuldades para identificar uma aspiração para si mesmo, podem descobrir uma paixão ou lembrar-se de um desejo. Você pode descobrir que, quando alguns indivíduos são questionados sobre a melhor parte ou o significado da aspiração, elas compartilham o desafio. E você pode usar o grupo para ajudar a reacender o entusiasmo. Os membros do grupo começam a desempenhar um papel para ajudar uns aos outros a construir confiança para o futuro. Retome as aspirações e significado dos membros em cada sessão. Por exemplo, você pode dizer, então ainda estamos trabalhando junto para que vocês dois voltem a trabalhar, para que vocês três tenham novos relacionamentos e para que os dois avancem na abertura do negócio, tanto de roupas quanto sorvete, certo? É assim que as aspirações apoiam continuidade e fornecem a base para seguir em frente. Então, o grupo ele pode ter objetivos completamente diferentes, mas mesmo assim a gente consegue trabalhar para alcançar um objetivo em conjunto para todos eles, que é a alta ali, ter uma vida significativa, uma vida mais saudável, para que eles consigam alcançar as suas aspirações. A outra fase é a de atualização. Então, depois que a missão do grupo é estabelecida, as aspirações significativas evocadas, você deverá desenvolver formas de entrar em ação na direção das aspirações ou significados. E aí, gente, aqui é aquilo que nós já fizemos no apêndice F, se não me engano, apêndice F. Deixa eu confirmar. Eu esqueci de marcar, mas acredito. Isso, o apêndice F, que tem aquela escadinha para a gente dividir em passos. O seu sonho é esse. Qual o passo que nós vamos dar para alcançar aquilo que você deseja? Ele vem falar disso no capítulo 5. E a vantagem de fazer em um contexto de grupo é que muitas pessoas são melhores em encontrar soluções para outras pessoas do que para si mesmo. Os membros do grupo frequentemente apresentam boas sugestões de como dividir os objetivos dos outros em passos menores. Essa também é uma oportunidade para ajudar os outros, o que por si só já é benéfico. Então, dentro dessa parte, a gente vai dividir as aspirações em parte. Tá, e você quer fazer faculdade de medicina? Ok. Mas o que a gente precisa? Eu preciso passar no vestibular. Para você passar no vestibular, o que você precisa? Eu preciso estudar. Para você estudar, o que você precisa? Eu preciso isso. Então, eu vou dividindo em pequenos passos para eu saber qual o caminho até ele chegar lá no topo.
eu preciso atualizar os passos como um projeto do grupo, né? Você também pode atualizar criando um projeto coletivo que se una a alguns dos significados compartilhados subjacentes às aspirações dos membros. Exemplos podem ser desenvolver um livro de receitas do grupo, ligado a uma aspiração de ser um pai melhor, e associado, por exemplo, a algum interesse do membro do grupo e habilidades relacionadas. Então, eu posso criar um projeto coletivo. Você quer ser um pai, você quer criar uma loja, e você quer ser respeito à culinária, então, um cozinheiro. Então, o que a gente pode fazer? Criar um livro de receita, porque como um bom pai, eu posso aprender a cozinhar melhor para o meu filho. Como chefe de cozinha, eu tenho que aprender a cozinhar. E como uma loja, eu posso vender as receitas. Então, a gente vai criar um projeto para que todos eles possam participar e contribuir de alguma forma. Ah, mas o objetivo dele é ajudar as pessoas. Legal, quando você nos ajuda nesse projeto, você está ajudando todos os outros a alcançar suas aspirações. Ele está alcançando a sua aspiração, ajudando os outros a alcançar também as aspirações. Então, trabalhar juntos nesse projeto oferece a oportunidade de experimentar energia e conexão regularmente, porque acessa e energiza o modo adaptativo. Serve como conexão direta às aspirações, desenvolve o modo adaptativo e é uma forma de alcançar um significado relacionado às aspirações naquele exato momento e pratica o modo adaptativo. Os projetos são excelentes oportunidades para fortalecer crenças sobre propósito, autovalorização e a habilidade de trabalhar bem com os outros, fortalecendo o modo adaptativo. Então, eles querem conexão. Quando a gente proporciona isso ao grupo, nós estamos proporcionando a eles a conexão, o pertencimento que eles tanto querem. Solução de problemas, como a gente já falou várias vezes, sempre vai ter desafios, sempre vai ter alguma coisa que atrapalha ali no processo. E aí, o grupo também, ele trabalha junto para solucionar problema. E aí começa, ele fala aqui que você achará simples identificar possíveis desafios quando os indivíduos consideram os passos em direções às aspirações ou começam a entrar em ação. Por exemplo, um membro do grupo faz um plano para ouvir música com sua irmã, mas começa a ficar muito preocupado com o que ela vai pensar, gera ansiedade. Você deve colaborar com os membros do grupo para identificar e resolver o problema de alguns desses desafios. Não comece pelo problema. Então, a gente não vai abordar o problema de cara, porque quando a gente aborda o problema de cara, muitas das vezes a gente pode ativar o modo paciente, e a gente não quer ativar o modo paciente. Em vez disso, primeiro examina o que e gere energia em torno das aspirações. Isso coloca a esperança e o propósito. E quando a gente for também chegando ali para ajudar a solução do problema, eu posso colocar aquele problema como se ele fosse meu, tá? Então, olha, em alguns grupos você pode ter membros que estejam dispostos a falar, e isso vai funcionar. Porém, tem momentos que a gente vai ver que tem pessoas que não querem falar, tá? Tem gente que não vai querer falar. Para obter um equilíbrio, você pode pedir conselhos para um problema seu, ou tentar dramatizar e encenar. Resolver um problema para os outros alivia um pouco da pressão. Então, se a pessoa está tendo dificuldade, eu posso pedir uma ajuda para ele. Falar, olha, eu tenho uma irmã e eu fico ansiosa quando ele não precisa me falar nada, eu começo a perceber e eu trago aquele problema como se fosse meu. E aí, quando ele fala, eu também passo por isso, nossa, é muito difícil. Entende? Eu vou me empatizar com ele, eu vou entender o que ele está falando. E sem abordar diretamente, eu peço um conselho a ele. E aí ele entender que outra pessoa tem um problema semelhante, tranquiliza. Quando os membros do grupo geram ideias, você expressa gratidão pela ajuda e pergunta se pode anotá-los. Idealmente, você pode anotá-los em um quadro ou em uma folha para que todos possam ver. Por fim, sugiro o uso das estratégias no futuro. Valeria a pena tentarmos também fora do grupo alguma dessas estratégias? Talvez isso seria como nosso plano de ação? A dramatização ou encenação de diferentes estratégias para solução de problemas é outra forma de ajudar os membros do grupo a participar plenamente e se beneficiar coletivamente. Essa pode ser uma forma divertida de considerar muitas opções. Dramatização ou encenação, é isso mesmo, é fazer uma pecinha teatral ali para a gente ajudar, tá? Se acontecesse essa situação, vamos
Vamos fazer aqui uma ceninha, um faz de conta? Então, é algo divertido e eles conseguem treinar como eles vão reagir em determinadas situações fora daquele contexto do grupo. E a gente vê que esse tipo de grupo, ele produz muita animação e coesão nos seus membros, além de boas ideias para lidar com os desafios mais difíceis da vida. E aí a gente também planeja a ação entre as sessões, né? E aí é o plano de ação. Uma abordagem final da atualização é planejar a ação entre as sessões e verificar o progresso. Em um contexto ambulatorial, pode envolver a participação em um desafio de atividade ou juntar-se a outro programa no ambiente hospitalar ou clube. Na comunidade, pode envolver programação de uma ação positiva e os membros do grupo podem se ajudar para desenvolver planos de ação, celebrar sucesso quando as pessoas fizerem progresso e ajudar uns aos outros a resolverem problemas caso se defrontem com desafios. Gente, a estrutura da CTR ela é semelhante à estrutura da TCC clássica. Modifica alguns nomes, mas a gente vai ver aqui que ela é basicamente, a estrutura é muito semelhante àquilo que nós já estamos acostumados. O fortalecimento do modo adaptativo pode acontecer em qualquer fase do grupo com CTR. Fortalecimento em qualquer fase. As técnicas de descobertas guiadas, discutidas no capítulo 6, são tão efetivas em grupos quanto individualmente ou em ambiente de internação. Você deverá promover a ação futura e fortalecer as crenças adaptativas e as crenças sobre habilidades dos membros do grupo para eles se sentirem resilientes ante aos desafios ou retrocessos. O uso de descoberta guiada em um grupo pode ser especialmente efetivo, pois os outros indivíduos podem oferecer comentários de empoderamento sobre o quanto a pessoa é resiliente. Então, uma pessoa vai fortalecendo a outra, porque uma pessoa vai elogiando a outra, e quando a pessoa se sente triste, o outro elogia. Então, isso é muito interessante, porque o comentário ele pode empoderar o outro. Como eu falei, né? É mais fácil eu ajudar o problema do outro do que o meu problema, mesmo quando o problema do outro é igual ao meu. Mas a gente tem uma facilidade de ajudar o outro muito mais do que para a gente mesmo. E aí, o grupo, ele fortalece muito fazendo isso. Igualmente, quando as pessoas têm sucesso nos passos da ação, em direção às aspirações, ou elaboram no grupo estratégias para a solução de problema, você pode perguntar ao grupo: o que vocês acham que significa, por exemplo, o fato do Davi ter começado a elaborar seu currículo? Perguntas podem ser úteis, em outras fases inclui: valeu a pena realizar essa atividade para fazer o sangue circular e ganhar energia? Então, a gente vai trazendo para ele, colocando eles aqui no meio para ele, fazendo várias perguntas, e assim, a gente não pergunta somente para aquele que agiu, mas para todos os outros, para que todos os outros vejam, não, realmente, o que ele fez é muito bom, ou ele poderia ter feito de tal jeito. Se ele está reclamando, né, um indivíduo reclama, fala, eu não consegui, alguém pode virar e falar assim, e se você fizer de tal maneira, fizer diferente, um ajuda o outro, um fortalece o outro. E aqui a estrutura da sessão de grupo, como eu disse, é muito semelhante com a TCC. A estrutura inclui os seguintes componentes: acessar o modo adaptativo, fazer uma ponte entre as reuniões do grupo, revisar as aspirações, solucionar problema e desenvolver planos de ação para o período entre as sessões, do mesmo modo que a gente faz quando é uma terapia individual, tá? Que ele coloca uma figura para facilitar, mas aqui a gente vai passar por todas as partes dessa estrutura. Então, primeiro, acessar o modo adaptativo, que a gente já aprendeu. Então, você pode verificar o nível de energia ou humor dos membros do grupo e depois se engajar em conversas ou ações que facilitem a conexão entre eles e os tragam para o modo adaptativo, como a facilitadora fez no exemplo. Ela pergunta, ela começa a perceber que a energia deles está baixa, então ela começa a sugerir um exercício, um alongamento e coloca uma música de fundo. Então, tem várias coisas ali que acessa ao mesmo tempo. Uma música, exercício, ela pode colocar algum vídeo e pode sugerir várias outras coisas, outras conversas, para que aquele grupo faça sentido. Exemplos de atividades, como eu disse, ouvir música, arremessar uma bola pela sala ou alongar-se, como na vinheta da abertura desse capítulo. Essa parte do grupo frequentemente leva apenas alguns minutos, então não é algo demorado, é de 5, 10, 15 minutinhos no máximo. Entretanto, se a energia permanecer baixa, você pode modificar a sua abordagem ou sugerir que a missão do grupo para essa sessão foque na construção para atravessar o resto do dia. Então, assim, é fácil
quando a gente já sabe qual é o modo adaptativo. Quando você está iniciando o grupo, hoje é seu primeiro encontro com eles, acessar o modo adaptativo vai talvez ali gastar todo aquele encontro, toda aquela sessão com o grupo. Tá? E tá tudo bem, não tá errado. Só que a partir do momento que eu já conheço, eu já sei como energizar eles, eu já conheço como eles estão no seu modo adaptativo, isso é uma parte pequena que a gente vai gastar ali da sessão, porque vai ficando algo automático, tá bom, gente? Então, não se sinta frustrado porque, eu gastei 3 sessões, não consegui acessar o modo adaptativo. Eu já falei isso várias vezes nos encontros anteriores. Não é assim simples. Eu falo muito simples, mas a gente sabe que a prática é outra coisa. Então, eu vou gastar uma sessão, vou gastar 2, 3, 4, 5, mas eu vou achar o modo adaptativo. Depois que eu acho o modo adaptativo, eu vou só fortalecer. Então, a cada encontro que eu tiver com ele, eu fortaleço o modo adaptativo. E para fortalecer o modo adaptativo, eu vou gastar de 5 a 10 minutinhos, porque eu já acessei. A parte que me demanda mais é encontrar, é acessar o modo adaptativo. Energizar já é um pouco mais simples. Não estou falando que é fácil. Não estou falando que é fácil. Entendam, tá? Estou explicando para vocês não confundirem. Mas se torna algo mais simples porque você já começa a fazer aquilo com uma maior frequência. O passo seguinte é uma conversa que serve como uma ponte que conecta a última sessão como a atual, assim como na TCC clássica. A primeira parte depende da parte. A primeira parte da ponte pede que os indivíduos compartilhem para o grupo porque o grupo está se reunindo, a missão do grupo. E você também pode revisar os planos de ação da sessão anterior e ver como todos se saíram. Outra parte, buscar as aspirações, identificar e resolver. Se as aspirações não foram identificadas, então a gente tem que identificar e enriquecer as aspirações. Depois que a gente já tiver uma noção das aspirações, aí a gente começa, e dos significados, né, porque a gente não busca somente a aspiração, mas o significado por trás da aspiração, nós já falamos isso nos capítulos anteriores, nos capítulos iniciais, então a gente começa a revisá-los brevemente e referindo-se a eles em cada sessão. Ao relembrar as aspirações a cada sessão, você continua a construir entusiasmo e a criar razão para o trabalho potencialmente árduo de abordar os desafios. Então, a gente tem vários aí desafios com eles, tá? Mas a gente vai tentando. Lembre, tentativa e erro. O que eu não faço é desistir, eu continuo tentando. Mas eu errei, não consegui, continuo ali tentando. Quando surgem desafios, a gente vai ajudar a solucionar problemas no contexto das aspirações. E outra vantagem que a gente tem no grupo, porque um ajuda o outro. Você pode começar a planejar a ação e abordar desafios que podem impedir o progresso na direção. É nessa parte da sessão que você introduzirá as habilidades ou convidará os indivíduos a ajudarem uns aos outros a resolver os problemas. Isso torna a maior parte da sessão, particularmente depois que você saiu da fase das aspirações. E aí, na parte final, o plano de ação, o nosso deverzinho de casa, a tarefa de casa, plano de ação, ação positiva. A gente vai fazer na parte final e a gente faz em todas as sessões desde o primeiro encontro. Falei isso na aula de semana passada, repito nessa. Plano de ação a gente faz em todas as sessões. Se eu não conseguir acessar o modo adaptativo ainda 100%, eu utilizo o plano de ação para conseguir acessar isso aí. Então, no final de cada grupo, você deve colaborar com os membros para desenvolverem um plano de ação, com base no que foi discutido no grupo, o que os indivíduos poderiam fazer durante a semana antes da próxima sessão. Cada um pode ter um plano de ação diferente um do outro, mas eu posso perguntar isso para eles: o que vocês podem fazer durante essa semana? No final da sessão, você também pode obter o feedback, a gente utiliza feedback na TCC clássica, sobre essas atividades, avaliando o que foi mais útil, menos útil e o que os membros do grupo gostariam de fazer de forma igual ou diferente nos grupos futuros. Os indivíduos podem desenvolver planos de ação em torno de engajamento futuro em atividades preferidas e crenças positivas sobre o modo adaptativo podem ser fortalecidos. Olha só. Então, a gente continua acessando ali sempre o modo adaptativo. Eu estou explicando de uma maneira simples, mas a gente sabe que a prática não é tão simples. Mas se eu entendo a teoria de uma forma bem clara, bem mais clara, eu não tenho tanta dificuldade assim. Às vezes a gente tem muita dificuldade em abordar certos temas, porque a gente faz a parte teórica ser complexa demais.
E a parte teórica, ela não precisa ser complexa. O ser humano ele já é muito complexo, né? O ser humano já é complexo demais. Então, a gente pode colocar a parte teórica como sendo algo fácil para eu entender, desde que eu consiga captar a essência de tudo aquilo que a gente está transmitindo, para que a prática seja algo bem mais simples. Porque, como eu disse, o ser humano já é complexo demais. Então, a gente pode ajudar e facilitar algumas coisas. Os indivíduos, eles podem desenvolver planos de ação. Ah, tá. Aí a gente vai entrar aqui em considerações adicionais já, finalizando este capítulo. São 2 capítulos que a gente vai falar hoje. Então, quando os indivíduos têm baixa energia ou pouca participação, então a gente começa a desenvolver uma formulação para entender o que está limitando a participação no grupo. Quando eles têm baixa energia ou frequentam, mas não participam do grupo, as possíveis crenças ativas incluem: eu simplesmente não tenho energia, ou do que adianta, eu não tenho valor. E aí a gente vai trabalhar essas crenças. As estratégias que ativam o modo adaptativo são úteis aqui. Passe algum tempo encontrando ganchos energizadores para os indivíduos. Lembrem esqueci, não é Davi, Daniel, né? Davi foi semana passada. Lembrem do Daniel no início do capítulo. Ele chega com a baixa energia e aí eles vão trabalhando para aumentar a energia dele. Em um contexto hospitalar, você pode começar com técnicas de acesso no próprio quarto da pessoa. Outra abordagem efetiva é proporcionar oportunidades para que os indivíduos tenham papéis no grupo. Peça conselhos sobre a atividade de abertura, convide alguém para ser o cronometrador, peça ajuda para organizar a sala. Os papéis podem aumentar a energia, aumentar a igualdade com você e podem ser de baixa pressão, mas ainda assim são capazes de gerar contribuição. Como eu disse semana passada, a gente pode dar vários papéis para essas pessoas nos ajudarem, seja distribuir uma folha, seja recolher uma folha, seja distribuir um lápis, seja organizar as coisas nas caixinhas. Quando você dá a eles papéis importantes no grupo, isso também aumenta a energia, mesmo que seja uma coisa simples. Não, só você passar a folha para o lado para mim, isso já é algo que está fazendo ele sair daquela inércia que ele estava antes. O foco nas aspirações também é útil aqui. Então, se você conseguiu acessar as aspirações e ele continua com energia baixa, a gente foca na aspiração de novo para energizar e colocar energia nessa pessoa. Se o indivíduo ele fica animado com suas aspirações e os outros compartilham ou apoiam seus interesses, isso se contrapõe às crenças de estar sozinho ou de ser mal entendido. Fortalece crenças de que eles podem ter mais em comum com as pessoas do que eles imaginam. Já quando os desafios são trazidos de fora, porque às vezes o grupo funciona no seu consultório ou funciona num lugar próximo da comunidade, então algumas vezes eles vão chegar estressados porque teve algum problema com o familiar, teve um problema no trabalho, teve algum problema na rua, e aí, né, ou mesmo a tentativa, por exemplo, dele ter as vozes aí. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acessar o desafio. Se o desafio está realmente atrapalhando ele, nós vamos abordar. E nem sempre a gente vai ter que abordar diretamente. Ah, então você está ouvindo vozes? Não preciso falar, tá? E aqui outra coisa que ele traz é usar a linguagem dele. Se ele fala que são espíritos, nós vamos falar, então, o que esses espíritos estão dizendo? Não, isso são apenas vozes. Ninguém te perguntou se são vozes ou não. Se ele falou que é espírito, você vai repetir o que ele traz. Ah, então esses espíritos estão te falando o quê? Ah, eu estou me comunicando com os ETs. Ai, que interessante. E o que os ETs estão te falando? A gente não vai questionar. A gente não vai explicar para eles que não são ETs, que não são nada. Você não vai questionar. Esse não é o objetivo aqui de você ficar contrariando aquilo que ele está falando. Não, a gente vai, quando ele vier com o desafio, a gente vai acessar aquele desafio dele, entrando no mundo dele, tá? Você deve usar abordagens que ofereçam o máximo possível de conexão, opção e controle. Você obtém conexão sendo empático e não crítico. Para manter a atenção, porque às vezes eles estão sem energias, lutando contra sintomas negativos, voz e outras coisas, eles têm várias aqui dicas. Os componentes energizadores, focados na aspiração e orientados para a ação, pode combater alguns desafios. Sugestões adicionais incluem circular pela sala, porque aí você chama a atenção deles, buscar participação em vez de abordar um por um, então você pode fazer com que eles participem, ou também estratégias de atenção não verbais, tais como arremessar uma bola, mesmo durante a conversa. Você está conversando e você vai jogando uma bola ali, para fazer eles prestarem mais atenção em você.
pode ser útil se manter ou retornar ao passo do acesso ao modo adaptativo durante toda a sessão. Então, pode ser que em algum momento eu acessei e eu preciso acessar novamente a atenção ali a chegar no modo adaptativo. Em um grupo de participação aberta, aquele que o pessoal sai e entra, tá? O tempo inteiro, novos membros podem ser recepcionados, enquanto membros mais experientes ocupam papéis úteis, como explicar a missão ou descrever a estrutura da sessão. Os membros também, eles podem simplesmente descontinuar a participação por alta ou abandono do serviço. A gente sabe que há muito abandono de serviço, mas se for por alta, no caso, a gente celebra as conquistas para que eles estão partindo. Celebre ali porque eles estão partindo. Celebração podem ser ótimos momentos para reiterar crenças fortalecidas e lições aprendidas. Também pode ser uma oportunidade para um membro que está partindo compartilhar a mensagem de inspiração ou esperança para os outros. Uma conclusão importante a ser tirada é que mesmo os membros que estão saindo, não participem mais do grupo, eles permanecem conectados graças a tudo que fizeram. E isso é algo que não se perde. E aí eu vou falar aqui a palavra de sabedoria. Então, assim, quando a gente nós estamos trabalhando com o grupo, isso é muito rico, porque um inspira o outro, um incentiva o outro, um ajuda o outro. Então, não vou falar que fica mais fácil para a gente acessar o modo adaptativo, porque acessar o modo adaptativo já não é tão simples assim, mas quando a gente consegue acessar o modo adaptativo, a gente consegue elaborar as aspirações. Ele fala até aqui que você pode gastar mais tempo, mais sessões com aspiração, não tem um número certo, porque você vai acessando as aspirações o maior número possível. E aí você consegue criar um objetivo junto. Por mais que cada um tenha suas ideias completamente diferentes, você consegue pegar a essência deles o mais semelhante possível. Mas como ele dá o exemplo, né? 2 quer fazer isso, 3 quer arrumar namorado, 2 quer abrir loja, e não precisa ser a mesma coisa, a gente consegue ter resultado. Fazer coisas juntos traz à tona o melhor de todos ao mesmo tempo. Participar com outros e se identificar com o grupo ativa conexões interpessoais e o desejo de afiliação. Os objetivos do grupo transcendem os valores e objetivos pessoais do próprio indivíduo, permitindo que os grupos façam algo maior do que qualquer um deles consegue fazer individualmente. Pense em um grupo como se fosse uma rede. Os indivíduos se unem, formam um time com uma identidade grupal. Os membros têm diferentes papéis para atingir a missão geral do grupo, criando um fluxo dinâmico para o indivíduo e vice-versa. O projeto do grupo pode ser alguma coisa que traga um motivo para levantar-se todas as manhãs, uma atividade que torna cada dia especial e um lugar seguro para experimentar filiação, colaboração, gratidão e propósito. Essas qualidades estão conectadas umas às outras dentro de cada pessoa e entre as pessoas. Então, criar o grupo, trabalhar com o grupo ali, você consegue criar conexão que as pessoas tanto querem, que as pessoas tanto precisam. E aí a gente vai entrar aqui no capítulo 15 e vamos falar sobre as famílias como facilitadoras. E antes de entrar no capítulo 15, vou falar do certificado, tá, gente? Então, prestem atenção. Certificado, olha, vai ter 25 horas, porque foi o combinado no início, e como eu tive vários imprevistos, eu sei que as aulas não deram 25 aulas, mas como eu tive os imprevistos, para não prejudicar, eu vou manter as 25 horas do certificado. Vão ser 15 questões, uma para cada capítulo. No caso, vocês precisam acertar 11 questões para conseguir o certificado. E são 10 palavras-chave como essa de hoje, que eu compartilhei com vocês. Vocês têm que apresentar, no mínimo, 7 palavras-chave, tá? Então, são, no mínimo, 11 questões, no mínimo, 7 palavras-chave. Vocês vão ter até o dia 5/3, mais de um mês, para vocês conseguirem fazer a prova. Hoje é 28, né? Então, vocês vão ter até o dia 3, aí, dia 5/3, para fazer a prova, um pouquinho mais de um mês para realizar. Então, gente, certificado de 25, 15 questões e as palavras-chave. Outra coisa, vocês têm até o dia 5/3 para realizar essa prova. E aí, eu vou repetir o que eu já falei antes, e vou falar que vocês só têm apenas uma oportunidade de preencher o link, somente uma.
Então, assistam às aulas, reassistam às aulas. Vocês têm até o dia 5, então dá para reassistir as aulas, dá para pegar as palavras-chave, dá para vocês consultarem o livro novamente para pegar a essência. Vai ser uma pergunta por capítulo. Não vai ser tão difícil. Tá? Vão ser coisas que a gente falou aqui durante os nossos encontros, então não vai ser difícil, mas vocês têm apenas uma chance só para preencher. Podem preencher 5, 10 vezes? Pode, mas apenas a primeira vez que você preencher, porque eu recebo aqui a data, então eu sei que a partir da primeira vez eu vou considerar aquelas. Ah, pode me mandar mais 10 questionários que você acertou 100%. A primeira é a que vale. Então, antes de preencher, confere o seu nome completo, confere o e-mail, porque eu vou mandar o certificado para o e-mail com o nome completo que vocês me enviaram ali, para o nome que me enviaram. Então, se tiver erro no nome, eu vou colocar com erro aí. Se o e-mail for errado, eu vou enviar para o e-mail errado. Então, preencham com muita atenção todo o link que eu vou mandar. Vou mandar o link, hoje é sábado, até segunda-feira eu mando o link para vocês. Talvez eu mando no restante do dia mesmo. Provavelmente vou mandar hoje, mas se eu não mandar hoje, durante essa semana eu mando, na próxima semana eu mando para vocês. Então, preencham com cuidado, tenham atenção, porque vocês têm até o dia 5 do 3 para fazer isso, porém, vocês só podem preencher uma vez, porque o certificado é 100% gratuito. Se vocês preencherem errado, se vocês fizerem, infelizmente, não tem outra chance. Ah, Tamires, por favor. Não, não tem, tá, gente? É somente uma vez. Então, façam com atenção. E eu não vou explicar isso novamente lá no grupo, porque eu já falei aqui. Se eu não tiver falado algo, vocês quiserem saber, pergunta lá no meu privado. Deixa eu compartilhar com vocês a palavra-chave antes de entrar no capítulo 15. Então, prestem atenção, gente. Leiam com calma as perguntas e preencham, porque a chance é somente uma, tá? Palavra-chave é 4511, CTR 10. Como eu falei, no grupo novo, vai ter a palavra-chave, assim, ela vai gastar um slide, mas como a gente não vai trabalhar com o PDF do livro, a palavra-chave vai vir no próprio slide, tá? Então, vocês ficam mais atentos no grupo novo, 4511, CTR 10. Voltando aqui no capítulo 15. As famílias como facilitadoras do empoderamento. Boa parte da abordagem descrita nesse livro se baseia nos pontos fortes da família. E como eu falei semana passada, família não necessariamente é família de sangue. A família ela pode ser a família de consideração, a família que ele criou. As famílias, né, frequentemente têm muitas informações sobre esse indivíduo. Como eu disse, se você não consegue acessar o modo adaptativo, pergunte ao familiar. A família, elas podem informar sobre as paixões, pontos fortes ocultos, possíveis aspirações e crenças positivas a serem fortalecidas, além dos desafios, crenças negativas a serem enfraquecidas. As famílias estão na melhor condição quando fazem atividades significativas em conjunto, compartilhando uma refeição, jogando um jogo, contando histórias ou fazendo uma viagem. Fazer parte de uma família satisfaz o sentimento básico de pertencer a um grupo. Gente, uma coisa importante. Pessoas, familiares dessas pessoas com transtornos mentais desafiadores também precisam de terapia para aprender a conviver com essas pessoas, tá? Ah, mas eu não quero fazer, eu não tenho condição. Ok, tudo bem, mas é aconselhável você fazer para você aprender a conviver com elas. E aqui a gente vem falar um pouquinho sobre como a gente vai fortalecer as famílias para elas aprenderem. Se elas não estão dispostas a entrar em terapia, elas vão querer apenas mágica com seu familiar, o que elas estão realmente querendo, ou como que elas vão contribuir com seu familiar se elas não estão dispostas a entrar em terapia. Então, é preciso que a gente consiga trazer também a família em terapia. Lembrando que, se nem o paciente, né, se nem o indivíduo precisa ficar o resto da vida em terapia, muito menos o familiar. Então, terapia tem início, meio e fim, principalmente quando se fala, a gente essa pessoa, porque com o familiar, se a gente está focando no melhor momento, na melhor condição da família, a gente vai trabalhar ali sessões bem mais rápidas, né, em questão de tempo, porque a gente está ensinando, psicoeducando esses familiares para trabalhar ali com aqueles indivíduos, com seus familiares em casa, com seu familiar em casa.
Muitas são as oportunidades para papéis dentro da família que tornam mais forte e mais bem-sucedida, promovendo a facilidade e os outros membros. Gente, é muito interessante com família vocês fazerem grupos de apoios com familiares. Do mesmo jeito que a gente faz grupo com os indivíduos em si, a gente pode fazer grupos de apoio com os familiares, para ajudar como que eles vão trabalhar certas coisas, determinadas demandas que aquela pessoa pode apresentar ali ao longo da vida, né? Em suma, a família é um parceiro ideal para ajudar a promover e promover o empoderamento dos indivíduos com problemas de saúde mental grave. Foque a família nas crenças, então você também pode ser útil para a família, oferecer uma nova maneira de entender seu familiar em termos de crença, psicoeducar sobre como o indivíduo se vê mesmo, como ele acha, como ele se sente inútil, como ele se sente não pertencente. Então, a gente vai psicoeducar isso. Começamos com enfatizar as crenças e os momentos na melhor condição. E as famílias podem ser úteis fornecendo histórias que podem informar ou confirmar as paixões da pessoa e as crenças que ela tem. A pessoa que a família sempre conheceu ainda está ali por trás daquele diagnóstico. As famílias podem ser envolvidas na contribuição ao mapa da recuperação e também pode obter informações a partir da formulação. Compartilhe o seu entendimento a partir do mapa que capta a pessoa como um todo. Trabalhe com a família sobre como realçar os pontos fortes e interesses do indivíduo e o que estes podem significar sobre ele. Você também pode ajudar a família a dar os passos da ação com menos chances de evocar vulnerabilidades. Então, aqui tem passos de CTR para a família. Pedir a ajuda da família para entender os momentos do indivíduo na melhor condição. E o indivíduo na melhor condição, gente, a família já viu ele ali, mesmo depois que ele desenvolveu, que ele teve um surto psicótico, a família conhece ele ali, já viu ele. Nossa, eu vi fulano tão feliz, depois que ele teve o problema, teve um dia que ele foi super feliz, estava dançando, ou estava cantando, estava vendo fotos antigas, e ele estava em um momento completamente diferente, como se o diagnóstico não existisse. Então, é excelente. Peça para ajuda na família para a gente conseguir achar ele na melhor condição dele. Conhecer os momentos em que a família está ou estava na melhor condição, encorajar a família a apoiar as grandes aspirações e o significado, né? Se não pode, se a grande aspiração é se tornar um líder supremo, então qual é o objetivo, qual o significado por trás? A família ajuda a encorajar o significado por trás, sem ficar criticando. Ajudar a família a entender as situações e as crenças que podem provocar o desafio, tirar conclusões sobre o sucesso do indivíduo e da família, fortalecer crença positiva por meio da ação e solução de problemas como uma equipe. Então, a família ela entra como uma equipe. Facilite o empoderamento da família, então também a gente vai trabalhar com eles sobre o modo adaptativo e o melhor self. Então, o primeiro passo é apresentá-los o conceito do que é o modo adaptativo e ajudar a pensar nos momentos que os indivíduos estão na melhor condição. Então, a gente vai ensinar para a família qual é os passos da CTR e como a família pode ajudar a gente a acessar aquilo ali. Você pode conversar sobre as estratégias para acessar o modo adaptativo. Ajude a família a escolher atividades que serão mutuamente benéficas e tenham um apelo forte para a pessoa. Considere interesses, habilidades e pessoas. A família ela pode buscar conselhos, a família pode retornar atividades que eles faziam antes do diagnóstico. Fazer juntos é melhor. Ser criativo é algo a mais. Então, fazer a família participar ali novamente. Energizar também um modo adaptativo e uma boa maneira de ajudar a família a começar a auxiliar no desenvolvimento é formular a pergunta: quando que a família está na melhor condição? Que tipos de atividades vocês estão fazendo junto? Gente, se eles não fazem, porque muitas das vezes o que acontece é a pessoa entrou naquele modo paciente, a família muitas das vezes dá as costas. Então, se a família não está ajudando, o que a família pode fazer para estar na sua melhor condição? Todos estão colaborando, como se fossem um time. É esse espírito que cultiva a atividade certa para energizar. Então, é isso que a gente quer fazer. Parte do trabalho de avançar com a família na direção da melhor condição é dar a todos um papel, que significa dar ao familiar um propósito produtivo e de ajuda dentro da família. Com frequência, aí aqui é uma coisa interessante, com frequência os indivíduos que recebem um diagnóstico, eles recebem muitas ofertas de ajuda.
Só que nem sempre eles querem receber ajuda, eles estão cansados. Isso pode até fortalecer as crenças de serem inadequados. Em vez disso, ofereça a ele um papel que apoie. Então, você não vai oferecer ajuda, você vai dar ali um papel, um trabalho para que ele execute uma função e ele ajude outras pessoas em vez de ser ajudado. Faça a família procurar interesses compartilhados, fazer refeições juntos, ouvir música, dançar, fazer caminhadas, ir a cerimônias religiosas, assistir a eventos esportivos e a eventos e apoiar filhos e netos. Porque muitas das vezes a gente fica o tempo inteiro, eu posso fazer isso para você? E ele não quer, ele quer fazer, ele quer fazer. E aí, às vezes, a gente esquece. Então, dê a ele, tá? Uma atividade, dê a ele um papel. Sugira que eles comentem sobre como se sentem bem e pergunte a todos, incluindo o familiar, como ele se sente. Sobre as aspirações, sonhem juntos. Considere a história junto. Os familiares podem ter ideias sobre as aspirações que o indivíduo pode querer perseguir ou sabem o que ele já queria antes do desafio. Os familiares podem ser apoiadores entusiásticos das aspirações. Certifique-se de encorajar o apoio da família aos grandes sonhos e chame a atenção para o papel das aspirações como uma compensação para as crenças poderosas. Muitas das vezes, gente, a gente vai ver ao contrário. Né? A pessoa que tem um sonho e o familiar está ali puxando e falando, não, seu sonho é muito grande. Veja qual o significado por trás daquele sonho. Né? Qual é o significado? Já falamos isso inúmeras vezes. Qual o significado por trás desse sonho? Vamos trabalhar isso com essa pessoa, para ajudar a fazer com que ele consiga realizar o seu significado, tá? Muitas vezes a gente vê críticas. O objetivo não é criticar, porque quando nós criticamos, a gente vai enjaulando ele ali no modo paciente, e a gente não quer fazer isso, a gente quer libertar aquela pessoa que está por trás de um diagnóstico que foi rotulado, que foi ali. Quando a gente tem um diagnóstico, gente, é muito bom, mas a gente tem que lembrar que por trás do diagnóstico existe uma pessoa. Aquela pessoa, antes do diagnóstico, ela ainda existe. E o autor, ele traz isso aqui no início desse capítulo e eu achei interessante. A pessoa que eles conhecem, que eles conheciam, ainda está ali. Ela só não está conseguindo ser acessada porque as outras pessoas ainda não tinham o conhecimento de como acessar elas. Então, guiar as famílias para ter essas conversas com o indivíduo enfatiza conexão e parceria e as ajuda a evitar lutas de poder sobre as aspirações serem ou não atingíveis, pois os significados são reais e alcançáveis. Sonhar junto é poderoso, fortalece os laços dos membros da equipe, eles se sentem mais próximos e o familiar vê o seu sonho como algo mais atingível. Depois que a aspiração do indivíduo foi desenvolvida, a família pode ser um ótimo lugar para planejar atividades que têm o mesmo significado subjacente. Ela também pode colaborar em atividades que o deixam o indivíduo mais próximo de realizar as aspirações. Lembrem-se dos exemplos anteriores que a gente falou. Não vou lembrar de nome, não vou lembrar dos nomes, mas um dos pacientes que nós vimos aqui, um dos indivíduos, ele tinha filhos. Outro queria, uma outra queria ajudar a sobrinha, mas os desafios não deixavam. E aí, a aspiração de ajudar, de ser uma tia melhor, o outro por ser um pai melhor, a gente consegue colocar a família para ajudar com que isso seja possível, tá? Os sucessos podem ser celebrados à medida que se acumulam, os problemas podem ser resolvidos junto conforme forem surgindo. Será importante que a família fomente um espírito de colaboração, planejando atividades juntas e assegurando que o indivíduo mantenha uma sensação de controle completo ao lhe serem dadas opções. Então, vamos deixar isso claro para a família. Se você pede ajuda, aceita. Se você pediu, você aceita. E deixa ele fazer as coisas, deixa ele ter o domínio de fazer as coisas. Se ele não consegue, ajude ele a fazer, ou ensine ele, ou peça conselhos dele, mas deixa ele fazer. A gente precisa desse espírito de colaboração entre os familiares, tá? A frequência e a previsibilidade das atividades familiares funcionam bem, mas as surpresas também adicionam outro tempero. Porque na família, às vezes, você não vai conseguir ser previsível e falar, amanhã a gente vai fazer isso. Porque é um trabalho, o outro pode cuidar de um filho, o outro tem que sair para resolver algumas questões pessoais. Então,
Mas vocês podem fazer surpresas também de vez em quando. Ah, a gente não planejou, não, mas hoje eu queria fazer tal coisa. O que você acha? Ou amanhã, o que você acha? Estava pensando aqui agora, e aí há uma previsibilidade, uma surpresa ao mesmo tempo de você marcar algo em si. O trabalho na missão não deve excluir a diversão. Não é somente o trabalho, tem que ter toda uma diversão para criar uma conexão em família. Fazer exercícios, cozinhar e as cerimônias religiosas, assistir programas juntos, juntamente com a busca semanal das aspirações. Tudo isso exemplifica a família na sua melhor condição. Como tende a surgir desafios no curso de toda a ação, algumas vezes pode ser útil as famílias terem uma compreensão em termos de crença. Né? Por que fulano não tem mais amigo? Por que não dorme o dia todo? Por que não sabe o que não... Por que ele não sabe o que é? Então, a gente pode fazer esses tipos de pergunta para a gente entender melhor aquela pessoa. Embora ninguém queira que seu ente querido tenha tais crenças derrotistas, pode ser útil saber que a pessoa se vê como um fracasso, as outras pessoas como traiçoeiras e o futuro como inexistente ou que se vê como vulnerável, incompetente e os outros como rechaçantes. Por isso que eu falo que é importante a gente psicoeducar a família, porque muitas vezes a família vai falar assim, não, mas fulano sempre foi um sonhador. Foi, mas no momento ele não sonha, ele acha que o futuro é inútil, não existe, que não tem objetivo mais. Então a gente tem que ensinar isso para a família. E é nossa função enquanto terapeuta psicoeducar os nossos clientes e os familiares ali envolvidos. O entendimento desses desafios em termos de crenças pode ser empoderador para a família, ajudando a empatizar melhor como a forma como seu familiar deve estar se sentindo e dando a ele uma chance de encontrar maneiras de ter mais experiências para combater essas expectativas e visões de mundo negativo. Pode ser útil para a família ver como o indivíduo experimenta forte atração na direção da inatividade. Acessar o modo adaptativo combate esse estado de desânimo. E aí a questão de construir a resiliência, né? Porque vai ter momentos de desafio e ele precisa estar resiliente, ele precisa estar empoderado para enfrentar. E aí a família, ela tem um papel maior na ajuda para o indivíduo perseverar, até mesmo prosperar quando as coisas não dão certo. O familiar pode mudar o curso, ele pode experienciar impasses, rejeições e decepção. Quando a vida é dura e mais desafiadora, a família pode ajudá-lo. Resiliência é a habilidade de lidar com os desafios da vida, expresso na frase "eu consegui". A família ela pode ajudar o indivíduo a ver as coisas de forma mais acurada e flexível. O que parece ser grandes retrocessos pode ser reduzido ao tamanho certo. As coisas que não dão certo são apenas partes da vida e não uma catástrofe. Fazer um indivíduo ajudar os familiares a resolver problemas cotidianos podem ser também especialmente efetivo. Essa atividade tem muito significado e as soluções que são obtidas podem ser transferidas para o próprio familiar. Então, quando a família tem um problema, a gente pode trazer isso para o próprio familiar, ajudar a alcançar ali as respostas. Isso vai manter ele mais tempo no modo adaptativo. Considerações adicionais. Então, como que eu vou ajudar as famílias a promover esse empoderamento se surgir os desafios? Lembrem-se do que a gente já falou nos capítulos passados, né? A gente não vai julgar, a gente não vai criticar. Então, sejam quais forem os desafios que ele esteja propenso a experimentar, o sentimento de desconexão provavelmente estará no cerne. Na sua essência, a família encarna conexões poderosas. Tais as mais fortes que conhecemos são ser mãe, pai, irmão, filho ou filha. Né? Os familiares mais próximos, pode ser que ele não fala, mas se ele é criado por um avô, então é a conexão mais forte que ele tem. Se ele vive com o tio, é a conexão mais forte que ele tem no momento, tá? Essas conexões podem ser mobilizadas frequentemente com alguma criatividade quando o familiar experimenta a agutização dos desafios. Se o desafio for algo grande, pode ser que ele tenha necessidade de tomar algum medicamento que talvez ele não esteja utilizando, talvez seja preciso que ele tome algum tipo de injeção. Ele vai lá, toma, o familiar faz isso, mas a família, ao mesmo tempo, mostra que está presente, que está ali conectado com ele, independente de qualquer coisa. Quando é sintomas negativos, que acontece muito de ser interpretado por preguiça ou falta de caráter, porque como a gente está falando de falta de energia, muitas das vezes as pessoas acham que é preguiça.
Então, assegure que a família tenha noção de procurar na inação do indivíduo e como ela pode entender que eles vêm em termos de crença. A família pode proporcionar oportunidades de combater a inatividade com ação positiva que seja atraente para o indivíduo e possa promover o seu melhor self. Ela pode ajudar a inverter a tendência e redirecionar o familiar para o seu propósito. O familiar pode tirar conclusões sobre si mesmo, outros e sobre o futuro. Quando os delírios, né, são os desafios, as crenças podem ser divergentes para a família. O indivíduo pode manter modos que são expansivos ou de busca de segurança, ambos os quais podem ser muito preocupantes para a família. Gente, lembrem, aqui a gente está passando rapidamente de novo sobre os desafios, porém, leiam aí, estudem a parte 2, porque na parte 2 a gente fala de quando os desafios incomodam ali e atrapalham a pessoa. E do mesmo jeito que nós estudamos isso na parte 2, a gente pode psicoeducar o familiar em como ele vai agir, tá? As crenças se desenvolvem a partir de desconexão. Se desenvolve a partir da desconexão, o que a gente tem que fazer? Conectar novamente. Seu familiar, ele valoriza imensamente crenças difíceis de entender. É por isso que desafiar a veracidade deles pode ser contraproducente, causando ainda mais desconexão e isolamento. Então, se ele está falando que ele está delirando, se ele falar que está alucinando, a gente não vai bater boca com ele, a gente não vai discordar, a gente vai simplesmente acolher e nos conectar novamente com ele, porque ele já está desconectado naquele momento. Você pode ajudar a família a ver que as crenças representam as necessidades básicas de valor, controle, autonomia e segurança. Se o familiar tem crenças grandiosas, compensa a falta de importância, de sucesso e de respeito. Se as crenças são paranoides, refletem sensação de vulnerabilidade, incapacidade, alta valorização de segurança e controle. O sucesso da abordagem é entender a necessidade do delírio em vez de abordar a crença diretamente. Então, a gente vai entender o que é aquele delírio, o que é aquele sintoma negativo, o que é aquela alucinação, o que é aquele desafio está querendo dizer, tá? Então, independente do desafio, eu vou abordar qual o significado do desafio. Vozes e outras alucinações também podem ser difíceis para os familiares entenderem. Eles podem ficar tentados a dizer a uma pessoa que as vozes não são reais, que é coisa da cabeça dela. Gente, não vai resolver, você vai criar mais problemas. Você pode ajudar a família e ver que essa abordagem também pode ser invalidante. A experiência da pessoa, ela é real para ela naquele momento. Então, se para você não é real, o problema é seu. Para aquela pessoa é real e nós estamos trabalhando com ela. Então, não adianta falar que são apenas vozes da cabeça. Então, é importante denominar a experiência do jeito que ele denomina. Se é dor de cabeça, é dor de cabeça. Se é estresse, é estresse. Se é espírito, é espírito. Se é Deus falando com ele, é Deus falando com ele. Se são ETs falando com ele, são ETs falando com ele e a gente não discute. A gente acolhe do jeito que ele está falando, tá? Então, a gente respeita e a gente não vai invalidar aquilo que ele está trazendo para a gente. Ajude a família a entender melhor a experiência, como alucinações comumente ocorrem para muitas pessoas. Você pode mostrar à família que o problema ocorre quando o foco na alucinação impede a habilidade do familiar de se conectar com outros e de dar contribuições pessoalmente úteis. A estratégia aqui é ajudar a pessoa a redirecionar o foco de volta para as coisas. Atividades podem ser ótimas oportunidades para ajudar a pessoa. Então, aqui, você vai fazer aquele olha, aponte no meio, você vai fazer outras atividades de mindfulness, respiração. Então, você pode fazer diversos aqui. Ó, a família, em última análise, pode ser o lugar onde o indivíduo participa em muitas atividades e tem diversos papéis. A pessoa também pode ter esses papéis na comunidade. Em conjunto, essas são grandes oportunidades para desviar o foco. Por fim, elaborar crenças diferentes sobre a própria capacidade. Então, a gente vai trabalhar ali o que está fazendo aquela pessoa ter aquele desafio. Mas e quando a pessoa não tem família, que eu falei sobre família, família nem sempre é de sangue, né? A vida pode ser injusta, pode ser cruel. Alguns indivíduos não têm familiar, isso com frequência envolve considerável sofrimento e perda, independente se a família não está disponível para eles. Então, independente se a família morreu ou se a família abandonou, a gente consegue acessar. Tá? Primeiro, você pode empatizar, reconhece o quanto a pessoa deve se sentir menos conectada e se percebendo sozinha no mundo, e você pode, então, transformar as emoções em algo precioso.
Explore aquilo que a pessoa mais sente falta ou do que mais gostaria em uma família. É possível ter esses sentimentos e experiências com novas pessoas? Talvez ele possa criar uma família, amigos, família por conta própria ou alguma outra maneira. Essa é uma abordagem empoderadora. A mesma abordagem pode não ser feita quando a família não é apoiadora ou está envolvida apenas minimamente. Então, ele pode usar ali o próprio grupo como a família dele, né? O próprio grupo, outros membros ali do grupo podem ser a família que ele está precisando naquele momento. Mas e quando a família é cética, porque ela não acredita mais que o tratamento vai ajudar? Gente, isso é muito normal. Geralmente os familiares já passam por vários tratamentos, inúmeras coisas ali, e eles não acreditam mais. Então, tem inúmeras coisas. Você não precisa levar isso para o lado pessoal, não é contra você. Isso é deles e por causa de todo um sistema aí da saúde mental. Igual aqui no Brasil, a gente sabe que ainda há um atraso muito grande quando a gente fala de saúde mental. Acredito muito que vai avançar demais, né? A questão da saúde já avançou muito após a pandemia no mundo, e agora eu acredito que vai avançar bastante, que a gente vai ter aí eu tenho essa esperança, tá? Mas ainda há, e não é uma coisa nossa, não é contra a gente quanto profissionais. A família geralmente ela é cética quanto a tudo que já aconteceu com o familiar. Uma vantagem é que você tem a abordagem ativa que está tendo com o familiar, e você pode negociar isso. Ceticismo é saudável. Você pode respeitá-lo e certamente foi merecido. O que pode fazer com a família é que eles se relacionem bem com o processo. Então, quando a família não acredita, a gente vai acessando o modo adaptativo e vai mostrando a eles as pequenas mudanças que a gente está tendo, os pequenos efeitos, resultados positivos, e mostra isso para ele. E aí o familiar vai voltando a acreditar em você. Ou não, pode ser que ele não acredite nunca, mas está tudo bem, isso não vai atrapalhar quanto ao desenvolvimento ali, resultado da pessoa, tá? E aí, finalizando, palavras de sabedoria, durante os últimos 70 anos, a explicação para a esquizofrenia oscilou entre fatores externos, emoção expressada por um lado, fatores internos, como alta hereditariedade e disfunção cerebral, por outro. As famílias podem... Então, a gente sabe que o diagnóstico ele vai oscilando aí muito. Há pouco tempo atrás, as pessoas não podiam conviver em sociedade, hoje a gente vê muitas pessoas convivendo em sociedade, e tudo bem, esse é o objetivo da CTE. As famílias podem ser empoderadoras com o conhecimento de que o indivíduo tem crença sobre si mesmo, os outros e sobre o futuro, que são expressas em uma variedade de desafios. Com essas crenças em mente, a família pode voltar a fazer o que faz de melhor, atividades significativas e divertidas em conjunto, incentivando o sonho dos outros e se ajudando em momentos difíceis. Tudo pode começar com diversão e com busca de interesses mútuos. Pode ser uma boa refeição, passeio, desfrutar da natureza, pode ser qualquer coisa, tá? A família pode definir os objetivos desejados para todos. Todos podem ter papéis no sucesso dos outros, formando coesão e identidade familiar. A combinação de sucesso mútuo e força do grupo produz atividades positivas sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o futuro, pertencimento, capacidade, resiliência e etc. O que é contrário às crenças negativas que os outros alimentam. Então, olha que interessante, a família ela tem um papel fundamental. E aí a gente finaliza que os próximos do livro são os apêndices, tá? E é isso, e a gente finaliza o livro de CTR, A Mente Vencendo o Humor. Vou compartilhar de novo a palavra-chave. Gente, a gente finaliza aqui, né, o livro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa nos comentários, gente. Manda lá no WhatsApp, me manda no Telegram, me manda no Instagram. Me fala o que vocês acharam, se gostou, se faz sentido, se vocês querem continuar com os grupos, né? Dia 9 de fevereiro a gente vai iniciar a versão nova do Manual Clínico dos Transtornos Psicológicos, tratamento passo a passo. Nós vamos fazer com sexta edição, já baseado no DSM-5TR. E serão todas as quintas, às 19 horas. Deixa lá no grupo se vocês estão animados, se vocês querem participar, se vocês não vão participar, o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, se vocês não estão gostando. Escreve no canal, porque aí vocês recebem notificação dos próximos vídeos que eu postar. E é isso, gente. Agradeço por quem assistiu até aqui. Desculpem os imprevistos, né, mas finalmente conseguimos chegar. Já expliquei aí sobre como a gente vai fazer para emitir o certificado. Vocês vão ter até o dia 3 para
preencher lá o link com 25 horas, o certificado, vocês vão receber no e-mail. Vou pedir aí uma semana, no máximo, para poder enviar para vocês o certificado. E é isso, gente, eu agradeço, né, agradeço por quem me acompanhou aqui, e um ótimo resto de sábado, quem está assistindo gravado, bom dia, boa tarde, uma boa noite, e a todos, bom final de semana. Então, é isso. E aguardem aí, dia 9 de fevereiro, a gente começa um estudo novo. E em breve, vocês vão falando lá no grupo, a gente vai perceber, né? Vocês vão entrar em contato comigo, a gente vai fazer vários outros grupos de estudos, tá, gente? Então, ao finalizar, a gente vai dar aí algumas semaninhas entre um grupo e outro. Era para a gente ter um mês aí de férias, mas eu tive os problemas com o computador, então atrasou. E aí a gente vai ter aí uma semana, 2 semanas, eu acho, até o grupo iniciar. E é isso, gente. Obrigada por quem me acompanhou até aqui e até o próximo grupo de estudos.